Você já conhece SMED, já ouviu falar de troca rápida de ferramenta, mas quer ver um conceito na prática, quer ver como que funciona esses cálculos e como você pode extrair e categorizar determinadas etapas? Esse vídeo aqui é para você. Solta a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou Master Black Belt e esse é o canal da Kai, onde a gente fala um pouquinho sobre Lean Six Sigma, gestão de projetos, liderança, e o tema de hoje é sobre uma ferramenta mais avançada dentro dos conceitos de Lean, dos conceitos de WCM, de World Class Manufacturing. SMED. Nós já temos um vídeo explicando o que é SMED, mas SMED, revisando aí, é o conceito de troca rápida de ferramenta. É o acrônimo de Single Minute Exchange of Dies, você transformar toda a troca, todo o setup em uma atividade de um dígito, não mais do que 9 minutos e 59 segundos, beleza? Só que, como que eu aplico isso daí na prática? Muita gente começa a fazer aí muitas firulas, a respeito de SMED, só que eu posso fazer isso com um simples Excel. É a melhor forma? Talvez seja a forma que vai se adaptar ao seu negócio, à sua realidade no momento. Então, como eu sempre comento aqui dentro, nós precisamos utilizar as ferramentas na prática para que elas possam nos servir. Não adianta a gente ficar querendo se adaptar para utilizar uma ferramenta, porque aí as coisas podem não funcionar. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, já se inscreva no nosso canal, já deixe o seu like, curtir, compartilha com os outros amigos também, porque isso nos ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo, beleza? Então já se inscreva aí para a gente poder prosseguir. Ponto importante, se vocês também não viram o conteúdo sobre SMED, eu vou deixar o link aqui para que vocês possam acessar em algum lugar dessa tela ou na descrição do vídeo, tem o link para vocês entenderem o que é SMED então, tá? Carlos, nunca ouvi falar, primeiro vídeo, vai nele então. Confere e aí você retoma esse conteúdo aqui para poder conferir na prática. Conceitos mais básicos de SMED, todo mundo quando a gente fala de SMED vê aquele cenário da Fórmula 1, no qual você tinha antigamente, vou até pedir para colocar na tela aí, antigamente uma troca extremamente lenta, de pneus e etc, trocas bastante manuais, sem auxílio de equipamentos mais automáticos e por aí vai. Só que agora você tem um cenário como esse, onde a troca rápida acontece em 2,2 segundos aproximadamente. E essa evolução que vocês viram só é possível utilizando-se desses conceitos. Só que eu vou pegar um exemplo muito mais simples aqui. Imagina que você, por uma infelicidade, o seu carro precisa ser guinchado. E aí existe todo um procedimento, independente do carro. Existe o procedimento de você chamar o guincho, existe o procedimento de o guincho avaliar o que aconteceu, registrar as informações e por aí vai. Vamos dar uma olhada no mapeamento das principais atividades. Estou aqui na tela com vocês, o meu Excel aberto, no qual eu tenho as operações que são realizadas aí durante esse evento de guinchar um carro. Então buscar o guincho, abrir proteções da máquina, fechar a máquina, buscar a ferramenta, desapertar fixações, fixar o guincho, e aí apertar fixações novamente, puxar o carro, fixar proteções e levar o guincho embora. Primeiro ponto que eu já cito para quem quer aplicar o SMED na prática. Quanto mais detalhado for o seu mapeamento, mais informações você vai ter para classificar essas atividades como interna e externa. Ou seja, aqui eu poderia ter escrito 10 etapas ou 20, 25, 30 etapas. A partir do momento que você tem etapas tão próximas uma da outra, que são executadas em segundos, talvez não faça sentido você mapear isso daí, separar isso daí nesse momento. Você tem lá 4 horas de troca de ferramenta, 4 horas para uma operação acontecer. Não são 10 segundos que vão fazer a diferença. Muito provavelmente você está num nível de reduzir atividades mais grosseiras, mais drásticas e depois sim você chega nesse refinamento. Então o mapeamento ele pode ser feito de forma com que você mapeie etapas relevantes. E aí nesse caso aqui eu coloquei apenas 10 para a gente conseguir avaliar. E vamos supor que o meu tempo de execução de cada atividade aqui seja 10 minutos.
ok? 10 minutos. E aqui eu tenho meu tempo acumulado, ou seja, né, eu consigo fazer um trabalho aqui no qual eu vou calculando os meus tempos individuais e eu vou chegando a um tempo acumulado que o total aqui é de 100 minutos. Qual que é o meu trabalho? Vou colocar até uma variação aqui para não ficar só 10, né? Vamos supor que buscar a ferramenta seja 5 e aqui abrir as proteções da máquina seja 20, puxar o carro seja 15 também, bom, e fixar as proteções aqui seja 5. Eu preciso vir para cada etapa, para cada operação e questionar. Isso aqui é parte interna da execução ou externa? Eu posso fazer em paralelo? Tá? Acho que essa é a pergunta-chave, ou seja, eu posso ir desapertando, né, as fixações enquanto o profissional registra, por exemplo, as informações. Então, para cada etapa eu vou me questionar, eu vou questionando a operação se aquilo precisa ser feito uma sequencialmente ou eu posso desmembrar, colocar em atividades paralelas. Então aqui, etapa interna, buscar o guincho e o carro é uma etapa interna. Abrir proteções da máquina, etapa interna. Fechar a máquina, externa, né? Vamos supor que eu consiga fechar essa máquina aí, não dependendo do restante, eu possa fazer em paralelo. Buscar a ferramenta, totalmente externa, posso buscar a ferramenta enquanto outras coisas estão sendo executadas, né? Então, etapa externa. Desapertar fixações, interna. Fixar o guincho, interna. Apertar as fixações, interna. Puxar o carro, interna. Fixar as proteções eu posso fazer externamente junto com uma outra atividade, mas Carlos, aí depois eu tenho que levar o carro embora. Não, você pode pegar o consentimento do profissional, a assinatura, preencher algum formulário. Tem várias coisas que você pode fazer enquanto essas fixações são apertadas, né? Aqui esse mapeamento está bem mais simples. E depois levar o guincho embora seria uma atividade interna. Perceba bem, pessoal, eu tenho aqui, ó, nas atividades externas 10, 5 com mais 5, eu tenho aproximadamente 20 minutos que são gastos em atividades externas. Se eu simplesmente, tá, separar isso daqui e executar em paralelo, eu já ganhei 20 minutos na minha operação. Só de separar. Só que aí vem uma outra etapa, né? Depois que eu separei e executei, eu posso vir eliminando algumas atividades ou até melhorando aquelas que já são executadas. Então eu posso me questionar posteriormente, após a separação e validação de que aquilo vai funcionar atuando em paralelo, o seguinte: aqui quando eu falo de fechar a máquina manual, abrir proteções da máquina, vamos supor que eu tenho uma atividade no qual eu preencha esse formulário manualmente. Pô, peraí, na hora da abertura do chamado do guincho eu já coleto algumas informações, o profissional só pode vir bater essas informações e dar um check. Talvez eu ganhe 5, 10, 15 minutos, mas quando eu pego o trabalho ao longo do ano, ao longo dos meses, isso acaba sendo bastante relevante. Eu dei um exemplo aqui de um guincho, só que transfere isso para uma empresa, né, no qual ela precisa ganhar a produtividade e às vezes minutos fazem todas as diferenças. Então você tem que utilizar esses conceitos de mapear a operação, fazer quase uma cronoanálise ali do tempo gasto em cada uma dessas atividades. Você precisa classificar como interna e externa, separar aquilo que é externo e já colocar para atuar em paralelo, para executar em paralelo, e depois questionar o que está sendo feito que pode ser otimizado. Eu deixei até uma etapa aqui de categorização, que aí você pode falar, não, isso aqui é procedimento operacional, isso aqui é atividade, isso aqui é de montagem, enfim, você pode ir categorizando da maneira que você achar melhor, caso haja categorizações na sua empresa, tá? E aí você vai identificar que o maior tempo gasto está relacionado a essa etapa aqui, ou esse ponto de categorização, e você dá um foco até maior. Pessoal, quando a gente busca, né, por cases e aplicações de SMED, a gente encontra diversos exemplos. Todos eles seguem esse mesmo raciocínio: aplicar o SMED na prática. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não se esqueça de deixar os comentários aqui que a gente ajuda a resolver. E se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber sempre novos conteúdos como esse. Eu vejo vocês. Até mais.